Fala pessoal, estamos chegando em quase na hora do almoço. Quer dizer, tem gente que almoça mais cedo, tem gente que gosta de almoçar um pouquinho mais tarde. Daqui a pouco a sirene ronca aqui nos altos da Avenida Paulista. Não é isso, João Antônio? E nós estamos chegando nesta quarta-feira, dia nobre do futebol brasileiro, para falar sobre os jogos que acontecerão nesta quarta, os que já aconteceram na terça-feira. Tem partida também na quinta, mas olha, eu vou falar para você, o assunto do dia, pelo menos o assunto em evidência na manhã desta quarta-feira, é a lesão do Daniel Alves às vésperas da convocação do técnico Tite, a convocação final para a Copa do Mundo da Rússia. Estava ouvindo agora, 5 minutos atrás, aqui o Dr. Moisés Cohen, na Rádio Bandeirantes, entrevista aos nossos companheiros lá na Rádio Bandeirantes, falando dessa lesão, e ele disse que teoricamente, viu, João Antônio, está ouvindo aqui, ela pode ser uma lesão até mais complicada do que a do Gabriel Jesus. E mais, ele disse o seguinte, que até segunda-feira, por exemplo, o Tite não vai ter na mão um relatório conclusivo do tipo de lesão que tem o Daniel Alves. Ele se lesionou na decisão da Copa da França, né? O PSG venceu por 2-0, levantou mais um caneco lá na França, mas aos 41 minutos do segundo tempo ele saiu sentindo dores no joelho. E aí, assim, para popularizar, está como estiramento do joelho direito, só que é um estiramento de ligamento. Então é uma lesão ligamentar, só que não precisa de cirurgia. Por isso eles estão pedindo aí 3 semanas, mas é 3 semanas para, pelo que eu entendi, reavaliar, ver se realmente está tudo bem, porque parece que uma parte ali tá legal, uma parte do ligamento tá boa e a outra nem tanto, né? E até segunda-feira o Tite não vai ter uma análise conclusiva do real estado de saúde ou do potencial de recuperação do Daniel Alves. Situação, eu achei até que seria mais simples, porque por mim, se fosse para perder só o primeiro jogo, convocaria o Daniel Alves tranquilo. Agora a situação pode não ser tão simples assim, João Antônio, tudo bem? É um risco que corre o Tite, né? Aliás, você falou em convocação, que vai ser na semana que vem, né? Mas já não saiu a lista? Vamos falar dessa lista aí em instantes. Agora, eu acho que é uma perda muito sentida do Daniel Alves, se isso acontecer, né? A gente torce para que isso não ocorra, até porque desde que o Tite entrou na seleção, ele montou uma base. Ele fez alguns testes, alguns jogadores ganharam algumas oportunidades, e um outro jogo. O Fagner também está machucado, e aí o Danilo é que aparecia como o jogador substituto do Fagner. E pode de uma hora para outra ganhar a posição titular. Pode acontecer como aconteceu, por exemplo, com o Josimar na Copa de 86. O Josimar não estava convocado, o titular era o Leandro, o reserva o Edson Boaro. Aí o Leandro desistiu de ir para a Copa de 86, aquele problema. Eu falei 5 minutos, tocou a sirene agora, tocou um pouco antes, até meu relógio está errado. Não, não, é a sirene que vale essa aqui, ó. Vai tocar? Vai sim. Eu espero que não. Ela tá com efeito retardado, né? Ela toca. Delay. Aí, ainda toca 2 vezes ainda. É um delay. Então... Pronto. É um sinal de alerta para o Tite, a sirene, a condução do Daniel Alves. E o Josimar, naquela oportunidade, foi convocado, viajou depois, porque o Leandro acabou não pegando o avião com a delegação do Brasil, desistiu da Copa do Mundo, devido àquele problema, o corte do Renato Gaúcho, seu grande amigo, né? Que foi uma das grandes besteiras que o Tele Santana fez na sua carreira. O Renato estava gastando a bola em 86. E aí o Josimar foi para lá, o Edson se machucou no primeiro jogo, e o Josimar ganhou a posição, fez até 2 gols na Copa, um contra a Irlanda, outro contra a Polônia, 2 belos gols. Agora os tempos são outros, né? O Tite pode ficar ser um jogador importante, um jogador que apoia muito bem, jogador experiente, jogador que dá um equilíbrio para o time, que eu não gosto quando ele joga, quando ele não está muito concentrado, focado, tanto ele como o Marcelo. Eles têm que estar 100% focados nos jogos, porque senão quando eles acham que jogam mais do que jogam, se bem que jogam muito, eles acabam perdendo algumas bolas, dando contra-ataques, porque não jogam com a seriedade que teriam que jogar em alguns momentos. Mas fora isso, o Dani Alves é um baita jogador, um dos maiores, acho que talvez é o jogador com mais títulos na atualidade, jogando por Barcelona, Paris Saint-Germain. Então é uma ausência sentida. Vamos aguardar os próximos capítulos, né? E inclusive a convocação da próxima segunda-feira, para ver o que vai fazer o Tite. Eu acho que é uma situação delicada, porque se você já tem, como você disse, Frank, se você já tem a certeza que só não vai jogar talvez o primeiro jogo,
já é um risco, porque você não jogando o primeiro jogo, imaginou, o Brasil começa jogando a Copa do Mundo, o Daniel Alves não joga, aí o Danilo entra, por exemplo, faz uma baita partida, faz um gol, você vai tirar ele como? Claro que aí ele estaria substituindo bem o jogador, né, o titular. Mas vamos aguardar, não sei não qual vai ser a do Tite. Eu acho que o Tite vai tentar guardar o máximo possível. Só se ele receber a confirmação até lá, que não vai ter jeito. Então, até porque, né, João, você falava aí da base da seleção brasileira, pô, e o Daniel Alves, não é que é assim, ele faz parte desta base, ele é um dos pilares desta base. Você pegar os enfrentamentos mais difíceis da seleção, aqueles jogos assim, pô, esse jogo é pesado e tal, a braçadeira de capitão era do Daniel Alves, né, o cara com 2 Copas do Mundo nas costas, e assim, de vez em quando ele dá umas quebradas, não joga lá, mas quando ele tá inspirado, é um dos melhores da posição. Agora, cá entre nós, também você mesmo já disse, experiente, 2 Copas do Mundo, numa contusão como essa, a idade pode pesar. Não sei, a gente não tem até informação exata da contusão, né? Muita gente fala desses detalhes, seria muscular, mas no joelho, pega ligamento, não pega, e uma recuperação para o jogador da idade dele. A nota dos médicos do PSG indica uma lesão de ligamento, né? Mas no joelho direito, né? Só que ela é uma lesão diferente, não é uma lesão que precisa de cirurgia. O que já é um... Estiramento de ligamento. Já é algo positivo, porque se ele passa por uma cirurgia, estaria fora da Copa com certeza. Fatalmente. Mas o que eu falo, a idade também pode não ser favorável. Não sei se o peso da idade pode fazer com que a recuperação seja um pouco mais demorada e aí atrapalhe o Dani Alves na Copa do Mundo. Olha, eu já compartilhei aqui a nossa live no meu Facebook, na minha página pessoal. Compartilhem também com seus amigos. Chame mais gente para participar, para comentar conosco. Olha, abraços para o Felipe Santos. Para a Rafaela Spers, que quer saber se o São Paulo avança na Sul-Americana. Vamos falar já de Sul-Americana. A Salzinha Gomes também participando conosco. Luciano Tadeu, que vai ser 2-0 para o Corinthians joga amanhã. Rafaela Spers, é nóis, Timão. Ele escreve aqui, ó, André Carvalho, diz que esse João entende muito, viu? Parabéns, João Antônio, você está em grande fase. O Edilson Pilantir, louco. Se a arbitragem ajudar, o Florentians ganha, que isso? Gelson Fabian, Maria Isabel Dias, que André Carvalho pode ser minha prima, né, que fez aniversário ontem, aí também não vale, né? Rafa Tiano mandando mensagem aqui pra gente. E o Luiz Bonikowski, Palmeiras não tem mundial, são só as primeiras manifestações. Estelle pra gente também a sua preocupação aí a respeito do Daniel Alves, caso ele não seja convocado, quem que você acha que ganha uma oportunidade de ir? O Fagner também está convocado, de repente abre uma janelinha aí pro Rafinha. Como é que você acha que pode ficar a lateral direita da seleção brasileira pro Mundial com esta lesão do Daniel Alves? Acho que o Rafinha seria o nome, né, nesse momento. Ele foi convocado aí, né? Participou de algumas convocações do técnico Tite, até por observação, né? Em si, trazendo o quadro mais negativo de uma contusão mais grave do Daniel Alves, de uma não recuperação do Fagner, eu acho que aí o Danilo, que está até nessa lista aí que está circulando, seria o primeiro nome, e o Rafinha acho que ganharia essa chance. Não tem nenhuma surpresa, né? Não tem nenhum lateral atropelando que você diga assim, pô, esse cara aí... Não vejo nenhum. A gente está comentando na redação que se falou até de passagem do nome do Marcos Rocha. Mas não foi chamado nenhuma vez, eu acho difícil. Nesse momento me parece mais um lobby, né? Pro Marcos Rocha. Nessa hora... Mas vai saber. Bastou machucar um jogador que aí os lobistas, os jogadores daquela posição já espalham a notícia, né? O que está certo também, não vou dizer que está errado. Claro, pô. Propaganda é a alma do negócio. É a arma do negócio. O Gilson Santos. Ainda mais aqui, né? Grande abraço para você, para o Luiz Porfírio também, que é de Cuiabá, no Mato Grosso, está conosco. A Luziane Santos também, o Roque Ciano. O John Lennon Souza, olha aí que legal, cara. O Diego e a Leila. Leila Pereira, não tem nada a ver com a tia Leila, né? Um abraço pra você. O John Lennon poderia formar uma dupla diária com o Creedence, né? Jogou no Guarani. Lembra dele, né? O Marcos Roberto dos Santos manda um Vai Corinthians aqui pra gente. A galera participando da nossa live aqui
No terceiro tempo, já falamos do Daniel Alves. Se tiver alguma atualização, se bem que essa informação que a gente passou saiu agora há pouco, né, do tipo de lesão que ele sofreu, essa lesão que é um estiramento no ligamento do joelho direito. Tem uma parte do joelho que está legal, uma parte do ligamento que está legal e outra parte que é a chamada lesão parcial, né? E, então são 3 semanas no mínimo aí para que o Daniel Alves se recupere, só que no final dessas 3 semanas ele terá que ser reavaliado, ou seja, se o Tite o convoca no dia 14, a apresentação do grupo para a disputa do Mundial é dia 21, uma semana depois, né? Porque aí o Brasil estreia no dia 17 contra a seleção da Suíça, e aí o Daniel Alves ficaria, em caso de ser convocado, ele ficaria esse tempo de preparação aí em recuperação. Ficaria em recuperação e só ficaria à disposição do Tite já perto da estreia, e aí tem aquela questão de recondicionamento físico, todo aquele... E dependendo, sempre frisando dessa reavaliação que será feita ao final das 3 semanas. Sinceramente, quando se fala em 3 semanas, um caso como esse, eu acho que você acaba dando um prazo mínimo, porque é um momento perigoso, delicado na carreira do jogador, uma véspera de Copa do Mundo. Então, para não assustar e até de repente para dar uma confiança para o treinador em chamar o atleta, você dá um tempo mínimo. Só que aí vai da comissão técnica da seleção verificar se realmente o que está sendo colocado pelo Paris Saint-Germain é o que realmente vai acontecer. Porque aí ele ficaria... Ele ficaria fora 1 semana, 10 dias dos treinamentos. O bom é que assim, mesmo que o Dr. Rodrigo Lasmar, por exemplo, não acompanhe o Daniel Alves nesse começo aí de recuperação, ou não tenha acompanhado, porque eu não tenho informação se ele acompanhou lá na França, eu imagino que não, pela instantaneidade do negócio, né? Foi ontem à tarde, hoje ele já realizou os exames com esses resultados, mas assim, o pessoal que acompanha o Neymar, o Carlos Rosa, né, que é preparador físico, fisioterapeuta, tem 2 membros do staff do Neymar que são contratados do PSG também. E o Carlos Rosa, no caso, faz parte da comissão técnica da seleção brasileira também. Então, isso ajuda um pouco a trazer as informações para o Dr. Rodrigo e para o próprio Tite, né, para a comissão técnica da seleção brasileira com relação ao estado de saúde e a condição de recuperação. Pelo que eu sei, a convocação será agora, mas a lista final, as inscrições, elas não têm necessariamente que ser agora. Não. Elas são mais próximas à Copa do Mundo. Tanto que ele convoca 22, 23 e deixa mais 10 aí de stand-by. E ele disse que não vai revelar, né, essa lista dos 10 aí, mas ele pode fazer alterações até a lista final. Dependendo do que ele tiver de informação até a próxima segunda-feira, eu convocaria mais um lateral. Claro. Convocaria mais um lateral. E outra coisa, Frank, não é demérito nenhum para o jogador ser chamado quando um jogador como o Daniel Alves, titular da seleção brasileira durante muito tempo, 2 Copas do Mundo, ele está passando por um problema físico. Então, se você chegar para o Rafinha, conversa com o Rafinha. Ó, Rafinha, vou te convocar, mas isso é uma incerteza. Mas isso deve acontecer porque, no mínimo, um lateral deve constar naquela lista dos 10 que ele não vai divulgar. Né? Com certeza, mas de qualquer forma, como ele não vai divulgar, até para não ter pressão e tudo mais, nesse caso ele terá que chamar o atleta, que vai estar naquela lista de 10. Ele tem que chamar esse atleta. Então, eu não vejo problema nenhum, milindre nenhum em você chamar um jogador para ser o 24º. E de repente, com a recuperação do Daniel Alves, muito obrigado, você ajudou o grupo, você também se sinta um campeão mundial se o Brasil ganhar o título lá na Rússia. Porque vai estar colaborando, vai estar ajudando. De repente, se ele chegar para um jogador, e o jogador, numa conversa franca, fala que não quer passar por isso, ótimo, pula, vamos para outro. Até que alguém vai aceitar e vai, como a gente falou, não tem só o Rafinha. Tem o Fagner, tem o Rafinha, tem outros laterais, Marcos Rocha. Então, de repente, eu acho isso muito delicado, mas é uma situação que acontece. Então você tem que, eu acho que primeiro ele tem que conversar com o jogador, para mostrar para o jogador que ele está lá, mas ele é a terceira opção em caso de uma recuperação do Daniel Alves. Porque senão o jogador depois
vai passar por uma situação que vai ter entrevista, vai ter que explicar porque que ele foi, depois foi dispensado. Então, eu sinceramente, e o Tite eu acho que é uma pessoa que tem esse tipo de característica, conversaria com o atleta que ele seria o terceiro da posição, mas se ele topa arriscar se o Daniel Alves não conseguir recuperação. Eu acho mas eu acho que simplifica isso ele só colocando esse cara na lista, porque ele não tem que também ficar mas não na lista, o Frank, ele não, vai chamar para treinamento. Eu entendi, mas eu acho que assim, primeiro assim, o cara não tem que ficar melindrado, quem for convocado, desconvocado, porque isso faz parte. E o cara, se for o Rafinha, por exemplo, um cara mega experiente aí no futebol, o cara não tem por que se melindrar por uma situação dessa. Não teria, mas a gente conhece jogador de futebol, a gente conhece meandro de grupo, então de repente eu acho que para evitar um problema em véspera de Copa do Mundo, seria interessante, se for essa opção, convocar um terceiro lateral enquanto Daniel Alves vai ficar aí 10, 12 dias sem treinar, porque a gente está falando em 3 semanas, começou agora já, então praticamente até a convocação é uma semana, até começar a treinar já é a segunda, então seria aí uma semana, 10 dias, mas como vai ter que ser feita uma nova avaliação depois, o Tite não pode ficar 10, aí depois mais sei lá quantos, para decidir isso, ele tem que chamar agora, já. Ou ele não chama o Daniel Alves porque ele sabe que ele não vai estar recuperado, porque tem alguma informação, ou se chamar o Daniel Alves para não ficar 10 dias treinando com um jogador a menos, ele chama alguém, mas conversa antes. Eu acho, para não ter milindre de grupo, porque aí o jogador, ele joga na Europa, tem os amigos dele do grupo, fala, pô, tá vendo, me chamaram aqui, mas eu chamaram para tapar buraco, depois eu vou embora, perdi minhas férias, sabe? Para não criar clima. Mas é isso, o cara ficar nessa também é melhor não ir, né? Então, por isso. Olha aí, Luciano Mendes, um grande abraço para você, o Carlos e Cícero, o Carlos diz aqui que o Palmeiras será campeão da Libertadores, é a aposta dele. Theo Carvalho manda um Vai Corinthians aqui pra gente, hoje é 3-0 pro Verdão, escreve o José Renato Monfernati Lopes, o Alisson Vani, ele é de Diamantino, no Mato Grosso. Paulo Ricardo Macedo, vai Palmeiras, 5-0 hoje, ele está postando, ô louco, meu, tudo isso. Amarildo Molim, vamos Palmeiras. Jean Carlos, manda um bom dia pra gente. Alexandre Alves, Corinthians, tríplice coroa este ano, hein? Libertadores, Mundial e Copa do Brasil. Olha, eu diria que o Corinthians tem uma grande chance de Copa do Brasil, viu? Até porque a diretoria do Corinthians está de olho no prêmio milionário da Copa do Brasil. Isso é informação, tá bom? Não é? O Corinthians está de olho na Copa do Brasil. Paulo Ricardo Macedo, de São Luís do Maranhão, manda um alô pra gente. Alô, São Luís, alô, Paulo Ricardo Macedo. Vamos para a Copa do Brasil, então? Porque hoje tem oitavas de final, algumas partidas de volta, aliás, uma partida de volta só, que é a partida do Grêmio contra o Goiás, e duas partidas... Brasil, a gente podia, Frank, só para falar, ano passado, para não voltar no assunto seleção brasileira, né? Quando eu falei de lista, está circulando uma lista... teria algumas assinaturas, já com o nome dos 23 jogadores com vocação para a Copa da Rússia. Hoje isso aí é muito fácil você fazer com um computador e tal, colocar um chancela lá da CBF e tal, mas só para deixar claro essa lista, o que ela tem, o que consta para quem não teve, quem não recebeu essa lista, né? O Tite já tinha praticamente confirmado 16 nomes e depois mais 2, que seriam aí o Douglas Costa e mais um outro nome. Então faltariam 5. Esses 5 por essa lista que está sendo apresentada seriam um goleiro, que é o Neto, o Danilo, lateral direito, Alexandre, lateral esquerdo, o Arthur do Grêmio, volante, e o Tyson como atacante. Seriam os 5 que faltavam para o Tite convocar. Tem o Jeromel nessa lista também. Tem o Jeromel, zagueiro. E lá, assim, a lista ela é tão tosca, ela é tão dantesca, que na convocação do Firmino está escrito lá o nome do Firmino e está escrito assim, time, Liverpool, país, Liverpool. E tem umas assinaturas fakes lá. Se aparecer na sua timeline, você esquece, é um sulfite com os nomes lá digitados numa tabelinha, e a CBF nem informa a convocação daquela maneira, né? Ela estabelece lista por lista, posição por posição, assim, o formato é diferente, a assinatura do Tite não tem nada a ver com aquilo que está lá, nem sei lá, do Edu, de repente, enfim.
evidentemente que tem muita coisa certa lá, porque tem muito nome, como o João já disse, que todo mundo sabe que vai ser convocado. De repente o cara que fez isso vai acertar todos eles, numa dessa, pode ser. Porque também não temos tantas dúvidas assim. São 5 ou 6 nomes que eu falei agora, né? De repente o cara chutou o que ele achou mais provável, né? Aí é uma questão da gente verificar depois. Ele queria que foi a notoriedade, né, da lista dele passar por aí. A Copa do Brasil, oitavas de final, jogo da volta para Grêmio e Goiás, na ida 2-0 por Grêmio, aqui tem muito o que pensar. Né? O Goiás estreia o Ney Franco, né? O Hélio foi mandado embora, perdeu o clássico, confusão, tá mal no campeonato da Série B. O Grêmio joga com o time reserva, mas mesmo com o time reserva, com a vantagem que fez em Goiânia, dá Grêmio. Olha, isso às 7h30 da noite. Às 9h45 tem Bahia e Vasco. Tem muita gente achando que esse jogo aqui passou para depois da Copa do Mundo, o que não é verdade, viu, pessoal? Na realidade, o jogo que passou para depois da Copa do Mundo é o jogo da volta entre Bahia e Vasco da Gama. Esta partida aqui, que é a partida de ida, será realizada hoje à noite lá na Bahia, lá na Fonte Nova. Então tem Bahia e Vasco hoje, partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A estreia dos dois, né? Na a estreia os dois. O Bahia ele foi campeão da Copa do Nordeste, por isso que ele entra agora, né? E o Vasco estava na Libertadores da América, entre os times brasileiros, né? Bahia jogando em casa, eu vejo o favorito. O Vasco vem de uma vitória boa, mas está numa crise política enorme. 13 vice-presidentes pediram demissão de seus cargos. E aí não adianta falar assim, mas a crise política não chega no futebol, não chega no jogo. Chega sim, claro que chega. Hoje em dia, o cara, antigamente poderia até ser, antigamente, claro, às vezes o jogador não ia perder tempo para parar para pegar um radinho para ouvir, televisão tinha um ou outro programa esportivo só, liam muitas coisas para o jornal, que jornal naquela época, anos 70, 80, tinha muita força. Mas hoje tem internet, meu amigo. Hoje o cara abre a página do UOL, abre a página de outro site esportivo, aí tá lá em destaque, Vasco da Gama em crise política. Claro que o jogador sente isso. Não que não vá jogar, não vai render no campo, mas aí o torcedor, o jogo é fora de casa hoje, mas o torcedor que vai no campo fica mais preocupado em xingar a diretoria do que apoiar o time. Entra nessa questão política também, né? Também entra. Então, eu acho que o Bahia é favorito. Bom, o João comentava da goleada do Vasco no fim de semana justamente contra o América, que é o rival do Palmeiras às 7h30 da noite, jogo lá no Independência, João. E é partida de ida, né, para os dois. Hein? O Palmeiras é favorito como melhor mandante da temporada, perdeu um jogo só jogando fora de casa, aquele para o Corinthians, no Campeonato Paulista. Só que eu não sei, o técnico do Palmeiras está acenando com a manutenção do time titular, que é dar ritmo para esse time. Eu pouparia alguns jogadores, porque o jogo de domingo é contra o Corinthians. Claro, Felipe Melo está fora daquele jogo, jogaria, mas eu pouparia alguns jogadores. Ainda não foi definido, o Roger não tem esse costume de já definir se vai poupar ou não, né? Mas eu acho que com o Johan jogando o que está jogando, com o Guerra merecendo aí uma oportunidade ou outra, o Borja já não jogou o último jogo, então de repente pode entrar nesse. Até porque é um jogador que também, que se não se machucar, ele também não se desgasta tanto assim. O jogador fica mais paradão lá na frente, fazendo o pivô. O Edu Dracena é um jogador que não dá para jogar tantos jogos seguidos. Eu pouparia o Edu Dracena para um jogo contra o Corinthians. Então, eu não entraria com o time titular. Acho que o Palmeiras tem jogadores de sobra para montar um bom time, e aí também precisa colocar o time reserva, mexer em todas as posições. Mas eu faria uma mescla para poupar aí uns 3 ou 4 para o jogo contra o Corinthians. Porque se você entrar hoje no jogo contra o América, que está jogando a vida, né? Porque é uma competição que dá uma condição financeira muito grande. Aí você pega e perde 1, 2 jogadores aí de repente por contusão, para o jogo de domingo contra o Corinthians, que é importante, aí já vão encher a cabeça do Roger. Então, para evitar, você poupando uns 3, 4 jogadores, aí tudo bem, machucou um daqueles que ficou, mas também aí não dá para mexer tudo, né? Lesões acontecem. Acontece. Luiz e Noemi Boikoski, o Palmeiras, eterna piada, gasta milhões e não ganha nada. Olha, até rimou. Aí o Luiz Paulo responde aqui, Palmeiras, o time mais comentado pelos rivais, que morram de inveja, paguem as marmitas. Ivonildo Moura, ele é lá do Ceará, olha o Ceará conosco aí. Obrigado, viu, pela audiência. André Luiz de Almeida, o Palmeiras treme quando joga com o Corinthians, domingo tem de novo, hein? Esta lista, podemos dizer, são os melhores em suas posições, ou
os convidados dos empresários aos quais que estão acabando com o nosso futebol. Olha a mensagem do Romildo Faustino aqui com a gente. Fábio Reis Alves e o Messis Soares, que manda abraços pra gente direto de Porto Seguro, na Bahia, João Antônio. E só uma informação no América Mineiro, parece que vai ter uma alteração no time. Vai sair o Wesley, aquele jogador do Palmeiras, entrar o Leandro Donizete. Quer dizer, 6 por meia vida. Olha o nível do time. Bom, amanhã tem Corinthians e Vitória, Flamengo e Ponte Preta, Santos e Luverdense, né? Todos pela Copa do Brasil também, a gente vai falar mais amanhã. Na Sul-Americana, tem São Paulo e Rosário Central, esse jogo às 9h45 da noite. Na ida, empate por 0-0, né, João Antônio? E o jogo agora aqui no Morumbi. São Paulo tem obrigação de se classificar? Tem. Tem, porque senão a batata do Aguirre volta a ficar na brasinha, né? Porque ele foi eliminado pelo Atlético Paranaense, no Campeonato Brasileiro está indo aos trancos e barrancos, ainda não perdeu, mas foram 3 empates, empatou com o Atlético no sábado em casa, né? E é uma competição importante, uma competição internacional. Eu jogaria hoje com uma formação de mais toque de bola. Por exemplo, teoricamente eu tenho uma dúvida entre o Valdívia e o Marcos Guilherme. Eu jogaria com o Valdívia. O Marcos Guilherme é um jogador de velocidade. O São Paulo não vai precisar de velocidade hoje, porque fatalmente o Rosário Central vai jogar fechadinho. Ele tem um esquema que normalmente ocupa o 4-1-4-1, 4 jogadores atrás, um volante que ajuda a fechar em 5 quando o time é atacado, mais uma linha de 4, que aí você pode ficar com 5-4-1, só o Marco Ruben avançado lá na frente, que é um bom jogador, artilheiro, São Paulo tem que tomar cuidado com ele. Então eu não vejo porque a velocidade, eu vejo mais o toque de bola. Então de repente São Paulo poderia com o Valdívia de um lado, com o Cueva de outro. O Nenê vem de contusão, eu pouparia, deixaria o Nenê para tentar resolver o jogo nas bolas paradas no segundo tempo. O Militão também é dúvida, mas como é mais jovem deve jogar. E no meio campo também, entre o Petros e o Lisieiro, eu entraria com o Lisieiro. Eu acho que ele corre mais do que a bola, mas é um jogo em que você vai ter que colocar, não velocidade nas pontas, porque o time vai estar fechado, mas vai ter que trabalhar mais rapidamente a bola no meio. E o Petros não é aquele jogador que tem essa chegada tão grande no ataque. Então eu vejo que o São Paulo vai ter que se arriscar, e esse é o problema. Sul-Americana, o gol fora de casa, ele vale. Então o São Paulo não pode tomar um gol, porque senão tem que fazer 2 para ganhar o jogo. Não pode morrer no segundo tempo. O Rosário está em crise, o Rosário perdeu os seus últimos 4 jogos, o técnico foi embora, assumiu como interino o José Chamou, que foi lateral da seleção argentina durante muito tempo, mas se comenta da volta de Edgardo Balsa. O Rosário Central quer o Balsa de volta. Balsa que é um dos principais ídolos da história do clube, né? E por isso chegaria com muita moral, né? E para isso, então, o time está confiando muito nessa classificação, porque o Campeonato Argentino já foi. Então, passando pelo São Paulo, é uma forma de chamar a atenção de uma volta do Balsa. Dar uma abafadinha também na crise, e aí você vai querer contratar um técnico que tem um nome lá na Argentina, tanto que veio aqui para o Brasil também. Como é que você vai chegar para ele e falar assim, você vem aqui trabalhar, mas você só vai ter um campeonato importante no ano que vem. O cara tem nome, eu quero falar, por mais paixão que eu tenha pelo time, deixa eu ficar onde eu tô, Botafogo e Audax Italiano, o Bota já venceu a primeira por 2-1, está bem encaminhado, né? Bem encaminhado, o Audax é um time fraquinho, também está em crise, 9 jogos sem vitória, já mudou de técnico também, não tem o Louco Abreu, que está suspenso pelo próprio clube, porque ele jogou uma mesa no torcedor. Às vezes eu vi o Guerreiro jogando a pecha. Às vezes o Guerreiro estava no hambúrguer, ele jogou uma garrafa de água plástica, né? O Louco Abreu joga na mesa. Quer dizer, com todas as águas que estão em cima. Tá Botafogo. E nesta terça-feira o Galo parou no São Lourenço, né? Empate por 0-0, com um time bem reserva lá, muitos jovens atuando, né? E acabou não dando certo. Olha, eu tenho um pensamento, né? Se você vai disputar uma competição, claro que tem horas que você tem que jogar com o time suplente, porque tem uma maratona de jogos. Mas o Atlético jogou no sábado com o São Paulo e vai jogar só domingo contra o Atlético Paranaense em Curitiba, que não é tão longe assim, não é Nordeste. Olha, não teve por que o Atlético entrar com o time em reserva ontem. E com o time todo reserva. Você trabalha com o seu departamento de fisiologia,
Se você tiver 3, 4 jogadores que estão aí, de repente, com algum problema físico, você troca. Não precisa trocar o time todo. Numa competição como a Sul-Americana, que é importante também, tem um bom prêmio em dinheiro, é uma competição internacional, que dá nome para o time. Aí o Atlético Mineiro vai lá, o galo forte do Milton Neves, e faz uma lambança como essa. Troca o time inteiro e não sai do 0-0 contra o time argentino, do São Lourenço, que também não era nenhuma maravilha. O Atlético teve um pênalti lá pro Galo, né? Escorregou o Colotini, ele acabou sendo uma defesa. Quando a gente fala que o jogador ele exagera no risco, quando vai fazer uma falta mais violenta e tudo mais, ele também correu risco. Sim. Então o árbitro poderia ter marcado o pênalti, com certeza sim, não era nenhum absurdo, mas o Atlético não fez por merecer não, o Elias saiu vaiado, teve 3 ou 4 oportunidades, o São Lourenço teve umas 2 oportunidades, inclusive uma das mais claras foi do time argentino, um toque de cabeça quase na pequena área que passou raspando. Eu acho isso, acho que o Atlético jogou fora uma grande chance de permanecer na sua única competição internacional do ano. Olha só, lembrando só o Fábio Rios Alves aqui, que nós falamos da redação do terceiro tempo, o escritório do jornalista Milton Neves na Avenida Paulista. Lembrando que o terceiro tempo é marca registrada, marca do apresentador Milton Neves. No YouTube tem o Terceiro Tempo TV, que é o nosso canal do YouTube. Lá você encontra material exclusivo produzido pela redação do Milton Neves, aqui diretamente da Avenida Paulista. Tem várias entrevistas lá do João Antônio de Carvalho com atletas olímpicos. Tem material produzido aqui via redação do Terceiro Tempo para você. Se inscreva lá. Terceiro Tempo TV no YouTube. Um abraço para o Fábio Reis, para o Antônio Juvenal Oliveira, para o Maicon Giangreco, Giovanni Rezende, Romildo Faustino, ele é da cidade de Pedro Velho, Humberto Francalati, manda um abraço para Itapira, o Giovanni Rezende manda um abraço para São Pedro da União. Alô, São Pedro da União, hein? Perto aí de Guaxupé, perto de Guaranésia, ali naquela região do Milton Neves. E o André Luiz de Almeida diz que o Pedrinho do Corinthians vai ser o melhor do Campeonato Brasileiro. Só dá chance, potencial ele tem. Nelson Perim também participando conosco, ele é de Guarulhos, e o Valdeci Panísio está chateado porque o Galo foi roubado nessa questão da penalidade. Bom, tivemos também o Guabirá vencendo a LDU por 3-2, mas a LDU, aliás, teve um gol do Barcos da classificado. E o Danúbio vencendo o Deportivo Cali por 3-2. Na mesma situação, o Cali avançou para a próxima fase. Amanhã tem o Atlético Paranaense contra o News Old Boys e o Nacional de Potosí contra o Fluminense. Mas nesses 2 jogos aí, os brasileiros já venceram por 3-0. Falamos amanhã. Série B, Guarani 1, Criciúma 0, Coritiba 1, Brasil 0. Criciúma mais uma derrota, né? Criciúma continua sem pontuar no Campeonato Brasileiro da Série B. Tchau. Já vai ficando muito longe. Ainda é cedo, 4 rodadas apenas, né? Essa é a quinta que está começando. Mas de qualquer forma, já é um começo muito ruim para a equipe do Criciúma. Coritiba ganhou, entrou no G4. Está na 4ª colocação, Coritiba campeão brasileiro em 85, Guarani campeão brasileiro em 78, se recuperou da derrota para a Ponte Preta, já subiu para o 8º lugar. É uma competição, quando você ganha um jogo, você ganha os 3 pontos e você acaba dando um salto, né? Porque é muito equilibrado, a gente tem muito empate, então quem vai ganhando consegue uma pontuação boa, então sem novidades. O Guarani ganhou, o Coritiba ganhou, os dois tem tradição, seria legal que os dois voltassem para a primeira divisão. Destaques olímpicos, João? Fala de basquete, né? Ontem a gente teve um atropelamento. Foi um atropelamento. Paulistano 95, Bauru 64. 31 pontos. Essa é a maior diferença num jogo semifinal da NBB, do Brasileiro de Basquete, desde que ele começou, desde que ele foi iniciado. 10 anos de história. Foram 51 pontos em bolas de 3. Paulistano que usa e abusa desse artifício, né? Não é todo jogo que a mão está certa, né? Mas ontem estava certinha e foi realmente um atropelamento, uma brilhante vitória. Paulistano faz 2-1. É a primeira vez que o mandante fez prevalecer o mando. O Bauru tinha ganho em São Paulo, o Paulistano tinha ganho em Bauru, e agora o Paulistano fez 2-1 na série. O próximo jogo será em Bauru. O jogo será na próxima sexta-feira.
Segunda e fala, não, sexta-feira, depois a gente fala sobre isso aí amanhã. E aí a gente vai ter aí o paulistano ganhando, chegar na final, Bauru ganhando, força o quinto jogo. Esse jogo será em Bauru, o quarto agora. O quarto será em Bauru e o quinto, se houver necessidade, será de novo em São Paulo, que o paulistano tem a melhor campanha. E você falou aí de São Luís do Maranhão, a Liga Feminina, ontem tivemos o clássico lá do Nordeste, pelas semifinais da Liga Feminina, e a equipe do Sampaio Correia, do Maranhão, Sampaio Basquete, ganhou de 83-73 do o Uninassal, que é de Pernambuco. O jogo foi no Recife. Então o Sampaio Basquete joga a segunda em casa e está perto aí de chegar na decisão do Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete. Na outra perna, a equipe de Campinas, que foi a melhor campanha, já ganhou do Blumenau o primeiro jogo, joga em casa agora e também deve encaminhar a classificação. Boa, João. Um abraço para o Nelson Guareschi, imagino que seja assim que se pronuncia o sobrenome dele, e também para o Márcio Silva, que quer saber se o Roger pode desencantar nesta quinta-feira. Quem sabe, né? Na quinta-feira ele não vai desencantar porque ele não pode jogar na Copa do Brasil. Então, quem sabe no fim de semana. Aí no clássico fica até melhor, hein? Fica mais bonito. Grande abraço a todos que estiveram conosco em mais uma live. Obrigado, João Antônio de Carvalho. Amanhã estaremos de volta falando dos jogos desta quarta-feira e projetando as partidas da quinta-feira. Tchau, pessoal! E você que é torcedor do Palmeiras, do Corinthians, torça com moderação.